Olá, e hoje vamos falar sobre articulações políticas, votações de projetos na Assembleia Legislativa e também algumas polêmicas que já circundam a política do estado de Mato Grosso. Hoje, nos nossos estúdios do RDTV, eu falo com o líder do governo e deputado de 4º mandato, Dilmar Dal Bosco, que foi reeleito com 42.156 votos. Olá, deputado. Olá, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo através aí do RDTV. Para mim, Patrícia, é um prazer enorme estar aqui novamente. Começando já os trabalhos dessa nova legislatura, deputado, quais são as suas prioridades, os projetos aí que você elencaria como prioritários? Veja bem, eu tenho colocado agora e já vou apresentar na Assembleia Legislativa, eu vejo que é um debate importantíssimo, que nós temos várias cadeias de produção. O nosso agronegócio é forte dentro do estado de Mato Grosso, mas nós precisamos melhorar um pouco aí na industrialização. Quando lá atrás nós já trabalhamos em mudanças legislativas, principalmente tributária e ambiental, para atrair empreendedores aqui, principalmente aí no etanol, que hoje nós somos aí um dos estados produtores de etanol do Brasil, e para isso nós tínhamos que ter competitividade. Então nós incentivamos o aumento da nossa produção do etanol dentro do estado. Da mesma maneira, nós temos que atrair. Então, eu estou apresentando uma Câmara Setorial temática já para discutir a questão do minério dentro do estado de Mato Grosso. Não porque foi cobrado recentemente pelo governo do estado uma mensagem à Assembleia. Nós aprovamos no final do ano passado, começa a cobrança agora no dia 1º de abril, quer dizer, até o dia 30/3, ela ainda está na noventena aí para que seja aplicado pelo governo do estado, e aí nós vamos trazer a Associação Brasileira de Metais para que venha para dentro do estado, junto com a SEDEC, a Metamate, junto com as cooperativas, para a gente incentivar, trazer para cá o produtor que faz o produto acabado da joia, da semijoia, quer dizer, que nós possamos atrair esse tipo de mercado. Da mesma maneira, nós vamos trabalhar com a frente parlamentar da agropecuária, estando atento a todas as modificações, as tecnologias novas, a discussão que tem um projeto de lei, inclusive na Câmara Federal, sobre estar ou não estar na Amazônia Legal, ou como que nós vamos tratar a produção do estado de Mato Grosso, e vai ter algum avanço com leis que possam garantir as áreas degradadas, que possam garantir novas possíveis áreas onde tenha produção, lógico, tendo a preservação ambiental. Hoje o nosso estado é um estado que preserva bastante. Então tem vários trabalhos que eu já vou começar dentro do Parlamento Estadual. Além de nós tratarmos que é uma lei importantíssima que tem que ser debatido, que é o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Mato Grosso, as áreas alagáveis, a nossa maior riqueza, que é a discussão que nós temos que ter do conjunto de Mato Grosso Sul e Mato Grosso, que é o nosso Pantanal. Então esses assuntos vão vir aí para a gente trabalhar junto no Parlamento Estadual. Tá certo. Ao anunciar o senhor como líder novamente do seu governo, Mauro Mendes rasgou elogios, e a gente sabe que é uma função que tem seus benefícios e malefícios, né? Porque às vezes tem que patrolar, algumas pessoas dizem, né? Tem os temas polêmicos. O que pesou na decisão? E se tem algum projeto mais polêmico vindo por aí, ou polêmico ou importante, que o governo já está pretendendo mandar para a Assembleia? Não, veja bem, Patrícia, eu fui escolhido novamente como líder do governo. Eu sempre tenho falado aos colegas e falado ao governo do estado, ao governador Mauro Mendes, ao governador Otaviano Pivetta, ao secretário, principalmente o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, de que eu não sou de holofote, eu não sou de ficar na tribuna questionando alguns projetos ou algumas coisas. Eu tenho usado a tribuna para defender, para trabalhar em questão do resultado. E o meu trabalho dentro da Assembleia é o resultado de um projeto aprovado. Então, muitas vezes, a gente tem discutido em questão de proposituras apresentadas ao projeto ou alterações na redação, muitas vezes, do projeto, que eu tenho debatido, mas sempre com muita responsabilidade. Eu tenho um bom diálogo com a oposição, sempre tenho conversado com os deputados, muitas vezes, que se posicionam contra o projeto, explicando, e nós temos o resultado positivo. Então, nós tivemos os resultados positivos dentro do governo do estado e na Assembleia Legislativa. Por isso que o governador me chamou. O elogio é porque eu trabalho com muita responsabilidade. Então, eu acho que isso que motivou o governador novamente aí, quer dizer, para ser novamente o líder. E fiquei na história de Mato Grosso, né? Até então tinha
o deputado, se não me engano, o deputado René Barbour, que foi de 2 governos. E eu fui de 2 governos, do governo Pedro Táxi, e o período inteiro, que nunca aconteceu também, ficar os 4 anos em um governo como líder. Então, para mim, lógico, com toda certeza, desgasta muito também, porque muitas vezes você tem que ter esse enfrentamento com outros colegas deputados, com a sociedade, com os setores, muitas vezes segmentados, para defender a proposta e a propositura que o governo encaminha. Toma bastante tempo. A gente tem que estar quase a semana inteira na capital. Eu sou do interior, sou lá de Sinop, sou um deputado municipalista e visito muitos municípios. E isso, na liderança, também me tira um pouco de estar presente nos municípios do estado de Mato Grosso. Mas eu sempre digo que é desafios, né? E o desafio ou a proposta apresentada pelo governo, aceitando, você tem a responsabilidade de trabalhar e dar resultado às pessoas que confiam em você. Então, com toda certeza, eu vou continuar com muita seriedade, com muito diálogo, e esta conversa dentro da Assembleia Legislativa, e eu agora tendo como vice-líder o Beto Doizão, que foi secretário de Estado. Então, é uma responsabilidade a mais aí. Tem algum projeto já que o governador pretende mandar, que vai demandar maior diálogo, que deve provocar algum tipo de polêmica com setores? Ou não tem ainda. O governo está estudando algumas propostas. Até eu falei rapidamente com o secretário Mauro Carvalho. Até antes de anunciar, eu tinha falado para o governador, deixa votar as matérias que nós estamos em votação, ainda tinha que votar o orçamento do Estado, eu fui o relator também do orçamento, e eu pedi ao governador, então vamos votar o que está, para depois nós conversarmos. Quando nós terminamos de votar, o governador tinha viajado. E quando ele retornou, aí não deu certo para nós fazermos a agenda para diálogo, para conversar, para ver qual que era a ideia dele convidar para ser líder do governo lá no parlamento. Então nós só temos 2 mensagens que veio recentemente, mas 2 que não chamam atenção, até porque uma é doação diária a um município específico, que é de fácil entendimento. Nós tínhamos uma mensagem que trata da educação, que é a gratificação aos nossos professores, que houve um erro na redação, nós vamos ter que aprovar e mandar uma nova mensagem para o parlamento para alterar a lei já quando aprovado. Mas então não tem, por enquanto, nenhum polêmico Tá aí. Tranquilo, tá começando 2023 tranquilo. É verdade. Nesse quesito, né? Mas em outro quesito, vários deputados estão reclamando do diálogo com alguns secretários, especialmente secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, e secretário de Infraestrutura, Marcelo. Qual que é a sua opinião em relação a esses secretários? Realmente dá razão para os seus colegas da falta de diálogo? E como que o senhor está fazendo a intermediação aí para apaziguar a situação? Eu tenho uma liberdade muito grande com o secretário de Infraestrutura, o secretário Marcelo. Eu não vejo nenhum problema, mas nós temos que entender também, muitas vezes, o próprio secretário. Tem bastante atividade dentro da secretaria. Nós agora, no final do ano, até aprovamos também para a Secretaria de Infraestrutura, para que ele possa fazer um seletivo, trazer mais gente para ajudar a dar mais celeridade aos projetos analisados dentro da Secretaria de Infraestrutura. Quer dizer, ele tem se esforçado bastante, mas o Marcelo, ele atende a ligação da gente. Quando eu ligo para ele, ele sabe que quando, estando líder, tem alguma situação dentro da Assembleia, o secretário tem que atender o telefone da gente. Então, ele tem me reportado, tem atendido, tem dado feedback para a gente responder aos colegas deputados. Pode ser alguma coisa pontual, nós temos que consertar. Que nem eu falei ao presidente da Assembleia, o presidente é que vem muita demanda para ele, muitas vezes de um deputado que está falando para o presidente da Assembleia, que está tendo dificuldade. Por isso que o posicionamento do deputado Eduardo Botelho, muitas vezes questionando. Nós tivemos muitos problemas na saúde. A saúde, eu já não tenho esse diálogo aberto com o secretário, mas falei, a Casa Civil que tem que buscar essa resposta, o secretário tem que ser mais acessível. Até o governo está pensando em pôr um interlocutor entre a Assembleia também, os deputados e a Secretaria de Saúde. Então eu espero que isso venha acontecer para nós termos a pessoa. Esse interlocutor seria alguém do próprio governo ou alguém da Assembleia? Não, do próprio governo, eu acho que é do próprio governo. Que pode fazer essa interlocução. Só bastava, muitas vezes, atender a mim, que sou líder do governo. Então tá difícil, né, o diálogo, tem que colocar um interlocutor. Então, esse que é o grande problema. Então, teria que ser mais acessível, mais aberto e responder aos colegas deputados. Porque muitas vezes não precisa fazer um requerimento de um parlamentar para o secretário ir na Assembleia Legislativa e explicar alguma coisa que podia, muitas vezes, responder por forma de ofício. Tá certo. O senhor chegou a demonstrar um descontentamento em relação à oxigenação da mesa diretora.
Isso passou a... E qual que é a sua opinião em relação a esse debate que o Wilson Santos tem levantado de proibir aí de vez a reeleição em cargos de mesa diretora? Primeiro, nós temos que entender que não pode ser sempre as mesmas pessoas, né? Não que o descontentamento, o que eu tentei buscar é um diálogo para que não tivesse divisão dentro do parlamento estadual. Logo depois da eleição, o presidente Eduardo Botelho esteve conversando comigo no meu gabinete, onde nós colocamos as pessoas que poderiam vir para apoiar a reeleição. Depois, o próprio presidente Eduardo Botelho falou para mim, falou assim, olha, vamos achar um outro caminho, porque eu não posso ser mais candidato a presidente. E aí foi onde que nós chamamos, conversamos com o deputado Max, e naquela ocasião eu dei a palavra ao Max na frente do presidente Botelho. E aí que veio essa discussão, mas depois eu sempre falou, gente, vamos buscar esse diálogo. Estiveram no meu gabinete, antes da decisão ainda, o deputado Nininho, o deputado Janaína, o Max e o Botelho, para a gente buscar o encaminhamento para que tivesse uma mesa aí sem discussão e sem disputa. E até que no final foi o que aconteceu. Então, não que é o descontentamento, mas aí da mesma maneira que o deputado Wilson Santos comentou, é o que precisa. Nós somos 24 deputados e todos têm capacidade, senão não estariam ali deputado estadual. Então, eu acho que essas alternâncias é bom até para a própria Assembleia Legislativa. Então, eu estou tranquilo quanto à mesa que está aí, e a próxima mesa ela vai ter que respeitar a Constituição e suas alterações. Deputado, e recentemente houve uma mudança no regimento interno, que eu não sei se ela prevalece ainda, em relação à proibição do líder do governo presidir comissões, especialmente a CCJ, né, que dizem que é a mais importante nesse cenário. O senhor se sentiu de alguma forma desprestigiado por acabar te atingindo? Você é líder, né, como você bem disse, o governo inteiro, então acaba te atingindo. Eu vejo assim que não teria necessidade, até porque eu também sou parlamentar, nós somos 24 deputados, e todos querem participar. Eu também gostaria de participar das comissões possíveis dentro do parlamento. Tanto que eu tomei por decisão, já que teve essa interpretação de alguns colegas, de apresentar só aqui no Mato Grosso, só para... O único que não pode sou eu, de 24 deputados. Eu fiz questão de não participar de nenhuma, até para falar que não é por este caminho que se altera, é uma coisa pontual, né? Então, outros líderes virão. Lá na frente, como que vai fazer? O Dilmar não é mais líder, vai ser outro líder, e esse líder também vai ficar impedido, vai alterar isso aí. E não altere nada lá, porque nós analisamos os projetos com muita responsabilidade, não só na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição e Justiça, ela é muito séria, muito responsável, até porque toda decisão lá, ela traz para o plenário. E ela analisa as coisas que nós prometemos, com a mãozinha no peito, prometemos que nós vamos respeitar a Constituição brasileira, a Constituição do Estado e também o nosso regimento. Então, lá não se altera nada, nada faz diferente. Lá se analisa, como vai ter outros colegas deputados, vão analisar também com a mesma seriedade, a mesma responsabilidade. E nesse início, na Assembleia Legislativa, tem um tema já meio polêmico, que é a CPI do Sintep, do qual o senhor também assinou. Gostaria de saber por que o senhor assinou e se o senhor acha que há indícios realmente aí de utilização equivocada do sindicato e talvez até de recursos. Não, isso aí foi uma ideia de um colega deputado Gilberto Catani, que trouxe essa propositura e pediu minha assinatura. Falei, eu não tenho problema nenhum, até porque se ele tem algo a ser investigado, algo a justificar, com toda certeza ia ser apresentado e ia ser assinado, como foi assinado por vários colegas deputados que estavam em plenário. Então, a maioria que estava lá presente assinou CPI. Ele tem a dúvida e ele acha e também tem aí supostos indícios de que teria alguma coisa de usar essa estrutura do Sintep, que é contribuição dos servidores da educação, muitas vezes de forma equivocada. Então vai ser, se não tem nada, para qual a dificuldade de se abrir uma CPI para investigar? E aí que se levantou muito, teve dedo do Paiaguás nisso ou não? De forma nenhuma, o governador, ninguém, nem secretário de Educação, nem da Casa Civil, nem o governador, nem o vice, nenhum deles opinaram e nem comentaram. Nunca houve nada do governo do Estado, do governador Mauro Mendes, para abertura de qualquer tipo de CPI. O governo não interfere, como não interfere na mesa diretora, ele não tem feito esse trabalho e nunca tem pedido isso. Então fica muito sempre tranquilo lá, a base do governo, para assinar ou não, é cada parlamentar que define, tanto que eu assinei.
Assinei porque o colega deputado veio pedir minha assinatura. Eu falei, olha, eu não vejo nenhum problema de participar, de colocar meu nome aí assinando também, já que ele tem essa propositura do deputado Catani. Deputado, uma outra questão que começou a ficar mais forte na Assembleia, e acredito que essa semana vai dominar talvez o debate, é a situação de colocar ou não câmeras nas fardas de policiais militares, né? Teve um evento aí de uma abordagem envolvendo advogados que reclamaram da abordagem, depois houve a situação em Vera, onde um jovem acabou sendo morto, e neste final de semana houve também uma situação aqui em Cuiabá, onde uma mãe pediu ajuda por um filho em surto e ele acabou morrendo. Qual que é a sua opinião em relação a colocar as câmeras, né, nas fardas militares? O senhor acredita que essas situações aí mostram que é necessário verificar se realmente não está tendo aí um problema em algumas abordagens, não em todas, é lógico, mas pontuais? Veja bem, Patrícia, eu até falei com o Mauro Carvalho para trazer a equipe técnica da Secretaria de Segurança Pública, em especial da Polícia Militar, para ver qual que é o posicionamento técnico sobre essa situação. Nós também não podemos, por alguns fatos pontuais, nós tomarmos alguma medida drástica sobre isso. Aí nós temos que analisar o lado do profissional também. Muitas vezes nós vamos chegar, o policial militar nosso vai chegar e falar, olha, por gentileza, eu estou vendo que o senhor está armado, eu gostaria de revistá-lo, né? Então não é desta delicadeza toda, muitas vezes, que a pessoa já está cometendo alguma coisa irregular. O assaltante de banco, quer dizer, então não vamos confrontar porque nós não podemos atirar. Esperar ele atirar primeiro em mim, vamos filmar ele atirando em mim, para depois eu reagir. Então nós temos que tomar um grande cuidado com isso. Eu acho que tem que ser analisado por pessoas que tenham conhecimento técnico, para analisar isso e ver qual é essa possibilidade ou não. Eu até então estaria contra a utilização de câmera nos uniformes dos policiais militares. Então é uma situação que não cabe muitas vezes a minha decisão, cabe uma decisão técnica vindo principalmente da Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso. Esse estudo vai ser feito, então? Eu falei ao secretário-chefe da Casa Civil, espero que apresente um estudo, até porque eles têm um conhecimento, eles estão no dia a dia, né? Eles vão falar os prós e os contras sobre essa situação. Então nós não podemos penalizar por alguma coisa pontual. Então, é a mesma coisa de vez em quando que acontece um crime que, mas cadê a segurança, cadê a polícia? Como que você vai evitar uma coisa que ela é uma coisa lá pontual, de uma discussão pontual, que aconteceu num bar, numa lanchonete? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, espero que isso traga subsídio para que a gente analise dentro do parlamento. Durante a campanha, o senhor nunca escondeu sua preferência pelo nome de Jair Messias Bolsonaro. O próprio governador Mauro Mendes fez campanha, né, para Bolsonaro em Mato Grosso. Passada a eleição, com a vitória de Lula, na sua opinião, o governador tem que se aproximar da gestão Lula? Qual que é a sua avaliação em relação a essa relação governo de Mato Grosso e governo federal? Bom, nós temos que saber que a democracia é assim, a democracia, o povo, a maioria do povo brasileiro votou no presidente Lula, que está aí já comandando o nosso país. Nós temos que ter relacionamentos, nós temos que ter um diálogo. Eu acho que o governo tem que buscar diálogo, sim. O governo do Estado também depende do governo federal, como também o governo federal depende, que hoje nós somos um Estado produtor e ajudamos o PIB brasileiro. Então nós temos que ter a reciprocidade do governo federal com o Estado de Mato Grosso. Aproximação não significa que apoiou, vai apoiar. A aproximação é porque são dois governos e nós dependemos, inclusive, de arrecadação do governo federal para ter o diálogo, que muitas vezes fazem alteração no Congresso Nacional, atingindo o Mato Grosso. Então o governador, com toda certeza, vai ter que abrir esse diálogo com o presidente que lá está eleito pelo povo brasileiro. E virando a chave, deputado, vamos falar um pouquinho de partido. Como que está a relação dentro do partido com a União Brasil? O senhor acredita que as arestas que precisavam ser aparadas já foram aparadas? O partido entra num novo momento que é de reorganização aí nos municípios, pós-reunião que já aconteceu. Qual que é o seu balanço em relação a isso? Veja bem, Patrícia, nós estávamos num momento delicado. O que era prioridade o ano passado? A eleição. A eleição majoritária, a eleição do presidente da República, a eleição dos governadores, dos senadores da República, os deputados federais e estaduais. Era a eleição. Então nós não precisávamos entrar para dentro de resolver os municípios. Até porque nós precisávamos do diretório estadual para a eleição, como eu falei, das majoritárias e também dos deputados estaduais, federais e senadores.
Agora se discute um momento municipal, onde nós temos que entrar para dentro. Porque nós fizemos uma união de 2 partidos, o PSL e o Democratas, que virou União Brasil. Agora nós temos que trazer quem era do PSL, junto com nossa turma do Democratas, que o virou União Brasil, para a gente achar o diálogo e ver onde tem alguma dúvida. Digamos que o município de Várzea Grande possa ter algum problema, nós temos que entrar para dentro para ajudar. Eu não pude participar da reunião, tinha um compromisso em São José do Rio Claro, que estava marcado, um evento da Prefeitura Municipal, que tinha um recurso de emenda parlamentar minha, e eles pediram para mim com antecedência, uns 20 dias atrás, para marcar um dia. Nós marcamos na sexta-feira de manhã, 7h30, no mesmo horário da reunião aqui em Cuiabá do partido. E no grupo do diretório do União Brasil eu coloquei que na sexta-feira não poderia. Foi marcado para quarta, depois para quinta, jogou para segunda-feira à noite, daí voltou para de manhã e depois escolheram a sexta, que seria o momento de mais pessoas estarem presentes. Mas eu falei com o presidente Fábio Garcia, eu falei também com o Aécio, que era do PSL hoje dentro do União Brasil, e não vi nenhum problema. Eu acho que a reunião foi boa e lá cada um pôde falar alguma coisa. Eu não tenho nenhum problema com o partido. Eu acho que agora nós temos que montar os diretórios municipais, ver quem são a participação das pessoas e entrar para dentro. E fazer um partido como sempre foi, um partido grande dentro do Estado, maior partido em número de filiados do Estado de Mato Grosso, e hoje nós temos 4 deputados estaduais, temos 2 deputados federais, temos um senador da República e um governador. Então é um partido que é fácil de atrair um vereador, trazer para dentro lideranças novas, um vice-prefeito, trazer vereadores, quer dizer, tem como trazer várias lideranças aí para fazer parte desse novo partido que agora começa os encaminhamentos municipais. Certo. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria saber se o senhor gostaria de citar mais algum projeto, falar de alguma emenda em especial, que eu sei que também já começa a ser debatida aí a partir da liberação do orçamento para algum município, alguma obra em especial. Nós temos aí, eu tenho uma luta minha lá para Sinop, porque nós estamos lá em construção, em fase de construção, falta equipamento para o Hospital do Amor, que é o hospital de câncer, que é um trabalho que eu já tenho levado as pessoas e tenho falado com o governador para a gente debater esse assunto. Eu acho que o governo tem interesse e nós fazemos 2 grandes obras, uma em Rondonópolis e uma em Sinop, levando esse hospital de câncer, de atendimento e prevenção de câncer para Rondonópolis e Sinop. Que é importante, né, deputado? Porque a gente sabe que tem gente de Alta Floresta que vem de ônibus para Cuiabá, às vezes passando mal para fazer uma quimioterapia, né? Então nós temos que ampliar, lá em Sinop já tem um pouco de atendimento, tem que ampliar esse atendimento. Rondonópolis, nós temos que começar a melhorar, que infelizmente tem aumentado o número de câncer dentro do Brasil, não é diferente dentro do estado de Mato Grosso. E também, eu estou pedindo ao governador para a gente melhorar as UTIs neonatal lá em Sinop, além de vários recursos que eu vou demandar, principalmente na agricultura familiar, que é um projeto que tenho falado muito com o governo, que nós temos que descobrir a característica por região e colocarmos produtos com conhecimento do Estado, com conhecimento do comprador, fazer um cadastro dentro do Estado com informação, que fique aberto um link que possa, tanto a pessoa que tem interesse de comprar, como a pessoa que tem interesse de vender, por município que esteja, ele coloque para dentro do cadastro do governo para que a gente consiga melhorar aí a produção e a compra do nosso produto da agricultura familiar. Então, precisamos melhorar muito. Falei agora semana passada com o secretário Mauro Carvalho, que já estava chamando a secretária Teté Bezerra e a equipe dela para conversar sobre isso daí. Nós temos que fazer um cadastro tanto da produção e da compra. Qual o atacadista, o supermercado, o hipermercado, a mercearia, a quitanda, que antigamente chamava muito, aonde que eles estão comprando esse produto e de qual estado está vindo e por que nós não podemos ampliar e trazer essa produção para a agricultura familiar, não só para atender a demanda escolar, mas também atender a demanda da nossa sociedade. Bacana. Você assistiu então uma entrevista com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco. Muito obrigado, deputado, pela presença. Agradeço. Você assiste essa e outras entrevistas no site RD News. Curta e compartilhe. Até logo!